Minha beleza, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos começar a estudar cinemática. Cara, como é que eu vou estudar cinemática, Rominho? Com muita calma, com muita atenção, e vocês vão conseguir ser os caras da cinemática. Bom, gente, para começar a falar de cinemática, vamos falar também de uma palavra chamada referencial. O que é referencial? Bom, na física, tudo depende do referencial, amiguinho. Tudo depende do referencial primeiro conceito, ponto material. Quando você fala de um ponto material, você simplesmente está afirmando que um corpo ele não representa a sua extensão dentro de um cálculo, dentro de uma percepção física. Esse corpo ele é um ponto, algo simples. E o corpo extenso? O corpo extenso, você já está afirmando que, olha só, que esse cara tem dimensões no qual vão influenciar na minha conta, no meu estudo da física, no meu referencial. Então, gente, vamos começar a observar isso. Por exemplo, eu vou atravessar um túnel. O comprimento do túnel é um corpo extenso. Eu vou ter que pensar nesse tamanho do túnel, esse comprimento do túnel. Agora, se eu pegar esse mesmo túnel e me afastar, pegar a câmera do Google Maps, imagina, eu vou me afastando. Aquele túnel está em um município, aquele município está em um estado, estou afastando a minha lente, a minha câmera, ó. Aquele estado, ele está numa região, não é verdade? Aquela região está num país, aquele país num continente, e aí de repente eu saio e fico no referencial de uma câmerazinha lá da Lua olhando para a Terra. Aquele túnel ainda vai ser um corpo extenso? Não. Aquele túnel, comparado ao planeta Terra, ele se torna um ponto material. E o seu carrinho? Seu carro, em relação ao túnel, ele é um corpo extenso. Olha que interessante. Então, depende do referencial. A outra coisa que eu vou falar do referencial é o deslocamento. Olha só, quando eu falo de deslocamento, eu posso estar parado ou eu posso estar em movimento. Estando parado ou estando em movimento, eu vou precisar ter um ponto de observação, eu vou precisar de um referencial. Olha que legal, cara. Eu vou precisar de um referencial, Rominho. Cara. Imagina o seguinte, clássico, você está dentro de um carro. Tem o seu irmãozinho do lado do carro. Vocês dois estão parados um em relação ao outro. Mas se tiver um primo dando adeus para vocês, tchau, no outro lado da rua, vendo vocês se afastarem com o carro. Para vocês, o menino, o seu primo, ele está em movimento, ele está se afastando. Mas para o primo de vocês, vocês estão indo, vocês estão se afastando. Olha que interessante. Então, vai depender do referencial. Eu estou caminhando aqui, ó, e vocês me viram deslocando. E no referencial dos olhos de vocês. Imagine que na minha cabeça tem um piolinho. E esse piolinho está se deslocando junto comigo. Para o piolinho, eu estou parado ou estou em movimento? Legal, eu estou parado. Então, cara, tudo vai partir do referencial. A pequena física, a física mais moderna, a gente chama de física clássica, a física mais moderna, tudo depende do referencial. Por exemplo, uma questão clássica de UERJ. Eu tenho um aviãozinho e esse aviãozinho, ele solta uma bomba. Olha só que interessante. Nós já vimos lá em dinâmica que um corpo parado tem de ficar parado, o corpo em movimento tem de ficar em movimento. Então, esse projétil que saiu do aviãozinho, essa bomba que saiu do aviãozinho, ela
tem a mesma velocidade do aviãozinho no eixo X, porém a gravidade puxa ela para baixo. E esse aviãozinho, ele continua se deslocando. E esse projétil chega no chão. Cara, vamos pensar? Para o referencial, vou botar a moça bonita aqui para ela auxiliar a gente. Para a moça bonita, ela vê essa bomba caindo num formato semi-parabólico. Olha que interessante, ela vê uma parábola, mas é metade da parábola. Lembrando que parábola é algo assim. Então, eu tenho metade de uma parábola. Para o piloto do avião, para o cara que está lá dentro do avião, ele vê isso aqui caindo em algo como uma reta. Olha que interessante. O projétil caiu do mesmo jeito para os dois, porém, ficou dependendo do referencial para falar a trajetória. Olha como é que é interessante. Quer ver outra coisa interessante também? Distância. Olha só, cara. Eu posso falar em distância e posso falar em posição. Eu posso variar posição e distância ao mesmo tempo. Mas eu posso fazer o seguinte. Variar a posição sem alterar a distância. Depende de quem? Do referencial. Vamos pensar? Vamos imaginar o seguinte. Essa mesma menina, ela, devido ao coronavírus, tem um quintal na sua casa e nesse quintal tem um jardim circular. Ela está aqui no ponto A e aqui é o centro do meu quintal. A menina sai desse ponto A aqui, vem para o ponto B, vem para o ponto D, vem para o ponto F, enfim, ela fez essa trajetória circular. Bom, ela variou o quê? Ela variou a sua posição de A para B, de B para D, de D para F. Ela variou a sua distância, quando eu digo que ela andou de A para B, de B para D. Legal. Agora vamos imaginar, a partir de um outro referencial, o centro. Imagina que aqui no centro desse jardim tem um poste. Em referencial a esse postezinho que está no centro, ela saiu do ponto A e veio para o ponto B. Olha a distância entre o ponto A e o ponto B. Seria esse arco. Mas em relação ao centro, a distância é um raio. Ó, do centro ao A, do centro ao B. E o interessante, cara, é que o raio de uma circunferência não muda. É constante. Então, no referencial do centro, ela variou o quê? Ela variou a sua posição, mas ela manteve a distância constante. Então, pode acontecer de eu variar a posição mantendo a minha distância? Pode. Esse aqui é um caso. Então, gente, cuidado com o referencial. Leiam com atenção a questão, leia com atenção o exercício, porque você pode se dar bem, mas também pode se dar mal, tá ok? Vamos falar ainda dessa distância? Pelo sistema internacional, amiguinho, distância ela tem que ser medida em metros, mas nos nossos cálculos a gente também vai ver em quilômetros, ok? Então, distância. Lembrando que isso aqui vai depender também do referencial. Melhor, vamos usar um conceito de espaço para vocês. Vamos ver a diferença no outro vídeo aí, tá ok? Bom, a diferença de distância e espaço percorrido, vou botar aqui percorrido para ficar no masculino, no macho. Então, o espaço percorrido ele é dado por quem? Vamos pensar? Primeiro, eu vou adotar um referencial. Pode ser um poste, um marco quilométrico, um plano cartesiano. Vamos definir aqui um plano cartesiano. Olha que interessante. Se eu andar de 0 até o ponto 6 metros, então aqui sendo a minha distância inicial e aqui minha distância final, qual é o espaço que eu percorri? Qual é a distância que eu percorri? Muito simples. Olha só, amiguinho, saindo do 0 ao 6, eu vou dizer que distância vai ser ΔD. ΔD, toda vez que eu vejo delta, eu vejo variação. Então, eu tenho distância final menos distância inicial, porque variação é sempre final menos inicial. Temos, então, 6 menos 0, 6 metros. Então, de 0 a 6 metros, eu percorro 6 metros.
Ok? Vamos lá. Agora vamos imaginar que eu peguei esse mesmo eixo aí e falo o seguinte para vocês. Eu saí do ponto 0 e vim até o ponto 5. Olha a minha orientação. Se eu orientar aqui como positivo e esse lado como negativo, a minha distância final, olha só, é menos 5. Minha inicial é 0. Então vamos lá. ΔD é igual a final menos inicial. Então, distância final, distância inicial. A partir do 0 eu fui para o menos 5. Então, ΔD vai ser igual distância final menos 5, distância inicial 0. Menos 5 menos 0, menos 5 metros. Então, galera, preste atenção nesse referencial. Cuidado com ele. Porque quando eu digo que eu percorri menos 5 metros, eu percorri em relação ao referencial adotado. Nesse caso aqui, nós adotamos o ponto 0 metros, ok? Bom, vamos continuar? Galera, uma outra coisa que eu quero falar para vocês hoje é a relação do tempo. Amiguinho, quando eu falo de tempo, na física clássica, o tempo sempre vai ser positivo. Por quê? Ele sempre vai ser de um momento para frente, entre aspas. Nunca para trás. Ou seja, eu sempre vou do presente para o futuro. Nunca vou do presente para o passado. Isso na física clássica. Na física moderna a coisa muda um pouquinho, tá ok? E aí vocês vão chegar nesse nível lá, vai fazer um mestrado, um doutorado, e vocês vão chegar nesses cálculos ainda, eu tenho certeza. Mas antes a gente vai ter que passar por esse conceito básico aí. Vamos lá. Então, imagina o seguinte. Eu estou lá na minha casinha, vou escrever C para aparecer uma casa, e vou para uma padaria. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu sair de casa às 9 horas, tem como eu chegar na padaria às 8h30, antes das minhas 9 horas? Ou seja, 8h30 eu podia estar dormindo. Que nem na padaria eu estava. Então, cara, vai ser sempre um tempo após 9 horas. Então, vamos botar aqui que eu cheguei na padaria às 9h15. Beleza? Bom, gente, se eu chego às 9h15, o meu tempo de deslocamento, de trajetória foi qual? Bom, sempre final menos inicial. E aí, o que nós temos? Então, nosso tempo vai ser final 9h15, que é a hora que eu cheguei. Inicial, 9 horas. Se eu tenho 9h15 menos 9, 9 horas e 15 minutos menos 9 horas. Vão sobrar 15 minutos. Então, esse foi o meu tempo que eu fiquei me deslocando, variando a minha posição. Então, cuidado, gente, cuidado. Tudo depende do referencial. Bom, gente, vamos lá? Vamos relembrar? Ponto material, corpo extenso, depende do referencial. Deslocamento, depende do referencial. Beleza? Tamo junto nessa aí, galera.